uma doença conscientemente, de propósito para as pessoas, esses já são infelizes por si só, porque aí o destino deles será outro. Então, gente, hoje eu vou falar das consequências do vírus HIV no seu espírito, no seu perispírito. O HIV é adquirido em decorrência da promiscuidade, ou através do uso de drogas pelo compartilhamento de seringas. Tá? É necessário que as pessoas entendam que na promiscuidade, quando você se relaciona com muitos parceiros, você está em delito espiritual. Por quê? Porque todos esses parceiros com os quais você se relaciona, você está desviando essas pessoas do caminho do bem, porque você também está inserindo essas pessoas na promiscuidade. E pode estar atrasando essas pessoas de conhecer alguém que realmente vai ficar com elas sério, sem ser só um passatempo. Então você está em delito. E a pessoa que está em promiscuidade, ela também ela sabe que ela está sujeita a pegar doenças, mesmo que use preservativo. Tá? Tem algumas doenças que você pode pegar mesmo com preservativo. E você sabe também que o preservativo pode furar. Tá? Podem acontecer várias coisas. O preservativo não protege tanto quanto as pessoas imaginam. Tá? Então, se a pessoa sabe que ela está correndo risco, ela está assumindo o risco daquele resultado. Ela está assumindo o risco do resultado. Então, ela é um suicida consciente. Tá? Ela é um suicida consciente. E caso ela já tenha algumas doenças e se relaciona, ainda por cima sem preservativo e com a intenção de propagar a doença, isso também é um crime grave perante a espiritualidade. Tá? Então, esse vírus do HIV, eu vou falar na época em que ele estava chegando aqui, tá? Vocês sabem que agora nós temos os coquetéis, tem vários tipos de tratamento que a pessoa consegue conviver com esse vírus a vida inteira. E em muitas das situações a pessoa nem desencarna por causa do vírus, ela desencarna por um acidente ou por uma outra doença que possa vir a aparecer que não tem nada a ver com vírus, ou de velhice. Ela consegue conviver com o vírus por bastante tempo, ou a vida inteira. Então, mas vocês sabem que existem situações que, mesmo com todo esse coquetel, ele se manifesta, porque cada organismo é um organismo, né? A pessoa, mesmo com esse coquetel, acontece várias coisas no seu organismo que pode te trazer danos na saúde. Então, de alguma forma, ele está te prejudicando a sua saúde, mesmo você se medicando. Né? Você pode até ter a sua vida abreviada mesmo com o medicamento e sem perceber que sua vida foi abreviada com o vírus. Lembrando que eu estou falando do vírus adquirido de forma promíscua, tá? Ou pelo uso de drogas, seringas compartilhadas. Então vamos voltar quando o vírus estava chegando aqui. Quando ele estava chegando aqui, não tinha coquetel. Não tinha remédio para ele. As pessoas foram desencarnando dele e os médicos não sabiam o que era, bem no iniciozinho. Os médicos não sabiam o que era. E quando eles descobriram, também não existia medicamento. Depois que eles descobriram um medicamento, né, chamado AZT, né? Mas esse AZT ele não era tão eficiente assim. Hoje existem medicamentos mais eficientes, né? Apesar desse medicamento ainda existir.
O que que acontecia? O que que acontece? Quais são os danos? Você sabe que a sua imunidade vai embora, né? Com o vírus do HIV você pode pegar um monte de doenças porque você está sem defesa, né? Então as pessoas naquela época, elas desencarnavam, quando ele estava chegando aqui, elas desencarnavam de uma forma muito feia, né? Muito magras, muito debilitadas, muito enfraquecidas, né? Era feio de se ver, né? A forma como o corpo físico ficava, né? E esse vírus, ele agia, né? De forma avassaladora em alguns órgãos do corpo físico, né? E o que afeta os órgãos do corpo físico afeta aos órgãos do corpo astral, tá? Afetam os órgãos do corpo astral e as células do perispírito e toda a região atômica, as células e os átomos do perispírito são seriamente danificados, tá? Então, o que que acontece? Cada caso é um caso. Eu vou falar de alguns casos. É importante que eu fale alguns casos. Vamos supor que uma pessoa pegue o vírus HIV nessa época que eu estou falando, quando estava começando, tá? Que era avassalador. Vamos voltar a essa época, não estou falando atual, essa época antiga, tá? Vamos supor que essa pessoa descobre, faz um exame e descobre que está com HIV. E ela levava uma vida totalmente promíscua e às vezes a promiscuidade mais as drogas, né? Bebidas e tudo mais. Só que quando ela descobre o vírus, ela resolve mudar de vida radicalmente, ela resolve fazer a reforma íntima. Ela se arrepende da vida que ela levava e ela se evangeliza, né? Ela começa a frequentar a igreja ou um centro espírita, um centro de umbanda, a religião que ela gostar. E começa a se evangelizar, começa a se reformular moralmente, começa até mesmo a fazer caridade, né? Nessa época, quando o vírus estava aqui, chegando, o preconceito era muito grande, as pessoas tinham muito preconceito. Então, todo o preconceito que essa pessoa sofre, as angústias, né, as tristezas, as reflexões, o arrependimento, né, tudo isso que ela sofre acaba servindo como um remédio para ela, porque ela vai fazer uma reformulação interna muito grande. Quando você faz essa reformulação interna, o que que acontece? Você vai mudando o seu padrão vibratório. E você mesmo vai curando, não cura tudo, tá? Mas melhora muito a condição do seu corpo astral, seu corpo espiritual, as células, as moléculas, os átomos, inclusive até mesmo os órgãos do corpo astral que estão sendo danificados com a ação do vírus devastadora. E essa mudança durante o tempo da doença, não sei quanto tempo a doença pode durar, cada pessoa dura um tempo. Essa mudança, quando a pessoa desencarnar daquele vírus, ela vai chegar no plano espiritual numa condição muito melhor, tá? Não quer dizer que ela desencarnou desse vírus, mesmo que seja para promiscuidade e tudo mais, mas aquele arrependimento, quando ele descobre a doença, faz todas essas reformulações que eu disse, até mesmo caridade, ela se espiritualiza, mesmo que seja na dor, né? Não quer dizer que ela vai para o umbral, nem sempre ela vai para o umbral, tá? Ela vai ser resgatada. Ela vai ser acolhida pelos benfeitores espirituais e ela pode não ir para uma colônia inicialmente, mas ela pode ser levada para um hospital no plano espiritual ou para a contraparte astral de uma igreja ou de um centro espírita ou de um centro de umbanda, assim, a contraparte astral de um centro ou de uma igreja. Ali tem espíritos benfeitores. Por exemplo, aqui na Casa Plataforma de Oração tem uma contraparte astral aqui da casa, que tem espíritos benfeitores, tem leitos, tem quartos, tem tudo isso. Então ela vai ficar ali, porque pode ser que as vibrações desse espírito recém-desencarnado da AIDS, que foi adquirido pela promiscuidade, mesmo com a reforma íntima e tudo mais,
pode ser que ele não tenha vibrações suficientes para ir direto para uma colônia. Pode ser que ele ainda esteja com umas vibrações ainda um pouco densas e é necessário que ele fique na contraparte astral de um centro para ser tratado, e depois, quando ele estiver numa condição vibratória melhor, ele é levado pode ser levado para um outro hospital, só que numa dimensão mais acima, ou ele pode até mesmo ir direto para uma colônia espiritual numa dimensão ainda superior. Depende do espírito, cada caso é um caso. Tá. Nesse momento que esse espírito é acolhido, né, na contraparte astral e fica ali no centro espírita, ele é tratado como, ele pode ser levado, logo depois do desencarne, ele pode ser levado à sonoterapia. Os espíritos aplicam uma espécie de passe magnético nele que o induzem ao sono. Porque ele pode estar naquela época, os espíritos chegavam no plano espiritual numa condição muito ruim. Então, eles eram, logo depois do desencarne, eles eram induzidos à sonoterapia. Às vezes por 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do espírito. Naqueles meses que ele fica ali em sono profundo, ele passa por um tratamento magnético pelos benfeitores espirituais, que aplicam um passe magnético nele para melhorar a condição espiritual dele. Porque esse passe magnético, né, esse magnetismo em benefício do espírito, age profundamente nas células do perispírito que estão danificadas, agem nos átomos do perispírito e também age em toda a estrutura, né, do corpo astral, relacionado às criações mentais, miasmas mentais que foram agregados ao corpo astral desse espírito por causa dos pensamentos dele voltados para o sexo promíscuo e outras coisas, das drogas e tudo mais, e por causa dos seus atos. Eles vão sendo limpos, né, porque está muito danificado. É fácil de você identificar um espírito naquela época, quando desencarnava com o vírus HIV, se algum médium conseguisse enxergar, ou algum outro espírito desencarnado enxerga, na região do chakra cardíaco, na região do chakra plexo solar e na região de um chakra que fica muito próximo ao baço, tinha pústulas de pus, ficam pústulas de pus, tá? Isso no desencarnado, tá? Demonstrava ali que um grande indício de que ele desencarnou pelo vírus HIV, tá? E tudo isso é tratado, né? Tudo isso é tratado dentro, na contraparte astral desses centros. Ali se misturam os desencarnados com os encarnados, né? Com os médiums, né? Um médium encarnado pode estar passando e o espírito não pode ficar muito próximo desse médium, porque as vibrações desse espírito estão muito baixas, muito densas. Se o médium passar, ele não está enxergando o espírito, ele transfixa o espírito, né, passa pelo espírito, esse médium pode passar mal, porque as vibrações daquele espírito estão muito baixas e também a ação do vírus, tá? A ação do vírus também está muito forte e o médium pode sentir tontura, pode sentir enjoo, pode sentir calafrios, né? Depende da sensibilidade do médium. Esses médiums desse centro espírita ou de uma igreja evangélica e tudo mais, durante o sono deles, eles são desdobrados para o centro para também aplicarem passes magnéticos nesses espíritos necessitados, tá? Esses espíritos, muitos deles, apesar de se espiritualizarem um pouquinho antes do desencarne, foi muito pouco tempo de espiritualização, principalmente se eles levaram uma vida muito materialista e ignorantes da realidade espiritual. Então, mesmo eles tendo se espiritualizando um pouco, ainda está muito distante deles adquirirem um conhecimento espiritual profundo e também a forma como deve agir em relação aos seus pensamentos e emoções ainda não estão totalmente adestradas. Então, quando ele chega, logo depois que ele é acordado, né, daquela sonoterapia, ele recebe algumas orientações dos benfeitores que estão ali, dos espíritos benfeitores. E algumas das orientações são as seguintes: eles são orientados a não pensarem na doença, não pensarem nos sintomas da doença e nenhum tipo de processo de dor, nenhum tipo de indignação ou tristeza,
principalmente não pensar na doença, porque se eles ficarem pensando na doença e nos sintomas da doença, eles começam a sentir os sintomas todinhos, todos de novo. Eles começam a ter diarreia, começam a vomitar, sente fraqueza, sente febre, língua seca, porque a febre alta faz com que eles fiquem sentindo muita sede, tá? Porque eles tinham muita febre por causa da doença, né? Então eles começam a sentir todos os sintomas de novo. Então eles são orientados a não pensar na doença, não pensar nos sintomas da doença e não pensar também na vida delituosa que eles levaram. Que vida delituosa? A promiscuidade, as coisas que eles falavam, né, de baixa moral, as conversas promíscuas, né, essas coisas, a conduta moral inferior, tá? Que ele não lembre de nada disso e nem fique conversando sobre isso. É importante que eles mantenham um padrão mental elevado, pensando só em coisas boas, coisas positivas, as coisas que vêm do alto. São dados livros para eles lerem, Evangelho segundo o Espiritismo, ou Bíblia, caso eles gostem da Bíblia, ou qualquer livro edificante espiritual são dados para eles lerem, e eles também são levados em todas as palestras naquele centro, né? Se algum médium trouxer conhecimentos, né, Evangelho, né, leitura de Bíblia ou leitura do Evangelho, eles são levados para assistirem às palestras, tá? Para assistirem às palestras, como agora, tá? Tem muitos espíritos que estão assistindo tudo que eu estou falando, tá? Então, para eles poderem melhorar essa condição deles, esse tratamento ele é um pouco longo, porque naquela época as pessoas, o vírus destruía mesmo com o corpo das pessoas e isso afetava no corpo astral. E às vezes as pessoas estavam levando uma vida muito promíscua e a doença vem como um freio para que ele não se afunde mais em quedas morais ainda mais intensas e não adquira mais débitos, tá? Porque ele pode estar contaminando outras pessoas, ele está desviando, quanto mais pessoas ele se relacionar sexualmente, ele está desviando mais pessoas do caminho do bem, de conhecer alguém, então ele vai adquirindo mais débitos. Então a doença vem como um freio, tá? Não é o sofrimento que vai fazer ele mudar, tá? Não é o sofrimento que vai fazer ele melhorar. O que vai fazer ele melhorar é a forma como ele vê esse sofrimento. Tá? Ele vai entender o que está acontecendo e vai ficar tranquilo, vai aceitar, ou ele vai ficar reclamando. Tá? Porque ele tem que entender que ele pegou a doença porque ele está sendo vítima de si mesmo. Não é um castigo de Deus. Ele foi vítima de si mesmo, da sua própria imprudência. Tá? Às vezes é melhor a gente ser chamado de careta, né? De beato, do que você se afundar nos excessos e depois você acabar mergulhando numa piscina de lágrimas tardias, tá? Porque muita gente que vai te chamar de careta e de beato, essas pessoas não têm conhecimento do que ocorre no plano espiritual e as consequências de uma vida desregrada. Elas não têm esse conhecimento e muitas delas não acreditam, tá? Mas vocês que estão buscando isso e acreditam, é necessário que a gente haja de outra forma e entenda a ignorância dessas pessoas, tá? Porque o espiritual existe e você vai arcar com as consequências, porque cada um colhe o que planta e a cada um segundo as suas obras, tá? Então, o que acontece? Quando eles terminam o tratamento na contraparte astral de um centro, eles são levados ou para um hospital, numa dimensão um pouco mais alta, ou direto para uma colônia. Então vamos só num hospital, numa dimensão um pouco mais alta. Por que para esse hospital? Porque nesse hospital existem recursos tecnológicos mais avançados do que aquele hospital que está na contraparte astral do centro. Então ele é levado para lá para um tratamento mais profundo, porque o tratamento continua. Então o que é feito? Como ele levou uma vida muito promíscua e tudo mais, quando eles são levados no aeróbus daqui da crosta para uma dimensão um pouco acima, ele vai passar por camadas de umbral, com muitos espíritos em sofrimento, com criações mentais inferiores e tudo mais. Então o que é feito? Ele é levado ao sono de novo,
para que ele possa viajar até o hospital, porque se ele estiver acordado durante a viagem, quando passar pelo umbral, ele vai sintonizar com os espíritos que estão lá, ele vai entrar em sintonia com os espíritos que estão lá e vai causar problemas. Então é melhor levar ele dormindo, tá, para esse hospital. Como é que é o tratamento lá nesse hospital? Nesse hospital que ele vai ser levado, o espírito, ele continua sendo evangelizado, tá? Ele continua sendo instruído com relação à realidade do espírito, tá? E ele é passado por uma sala, um pavilhão, vamos dizer assim, com uma espécie de máquinas muito avançadas, tá? Com capacidade muito avançada, são câmaras de radiação magnética, que elas agem profundamente nas células do perispírito, nas moléculas, nos átomos do perispírito, né, nos chakras que foram danificados, nos órgãos do perispírito também, que foram danificados, para que ele se restabeleça. Tá? E também, não só nas câmaras, eles passam pelos passes também dos espíritos, passes magnéticos dos espíritos que lá estão, tá? Diariamente, durante 1 hora e meia, depende, tá? E existe também o seguinte, existe um pavilhão, pode ser chamado de o pavilhão das realidades ou o pavilhão da verdade, né? Não importa. Para que esse pavilhão? O que tem nesse pavilhão? É para que ele realize uma reprogramação, uma reeducação da mente, uma reeducação dos pensamentos. Como? Nesse pavilhão tem umas máquinas, tem umas poltronas bem confortáveis para ele deitar. Ele reclina, assim, fica bem confortável. E quando ele está ali, desce assim do teto uma espécie de capacete que fica na cabeça dele, e ele vai ter ali um audiovisual. Do quê? Da última encarnação, da vida dele. São mostradas cenas da vida dele, de tudo o que ele fez, tá? De tudo o que ele fez, tá? As conversas, as festas, os momentos de uso de droga, os momentos de promiscuidade, tudo, né? Para que eles reavaliem o que eles fizeram. E muitos não suportam ver, saem dessa sala chorando, em prantos, porque não suportam ver as suas próprias condutas, os delitos praticados durante toda uma encarnação. Esse aparelho você pode reprogramar. Reprogramar como? Ele reprograma com a própria mente dele. Como é que ele reprograma? Não precisa fazer nada, não precisa ter conhecimento nenhum. É só ele pensar. É só ele pensar. Pensar o quê? Por exemplo, ele está recebendo ele está fazendo uma escolha. Ele está fazendo uma escolha numa determinada situação da vida dele, da encarnação. E a escolha é ruim. Então ele começa a pensar se ele teria feito outro caminho. Pensasse assim, poxa, e se eu tivesse feito isso? Se eu não tivesse aceitado aquilo? Aí aparece o que aconteceria se ele não tivesse feito. E aí o final seria um final muito mais louvável. E aí ele fala, caramba, como eu fui bobo, tá vendo? Se eu tivesse feito aquela escolha, teria acontecido isso, isso e isso. Se eu tivesse feito aquela escolha tal, eu não teria ido para aquela festa, não teria saído da festa com aquela pessoa, não teria me relacionado com ela sexualmente, não teria pego a doença. Tá? Então ali é mostrado tudo isso. Então, eles vão vendo a sua vida, né, ali, e eles ficam muito arrependidos, tá? Esses que estão se evangelizando, vamos voltar lá durante a encarnação deles, quando eles estavam encarnados, e eles resolvem mudar para melhor, tá? No momento do desencarne, ele começa, vamos supor que ele está no estágio terminal, ele está desencarnando. Naquele momento ali, ele entra num estado de perturbação, que pode durar pouco tempo ou muito tempo, um tempo médio, depende da lucidez do espírito, dos conhecimentos que ele tem. Tá?
É por isso que é importante nós adquirirmos esse conhecimento espiritual para no momento do desencarne a gente saber como agir, porque muita gente sofre por causa da ignorância. Tá? Muita gente sofre muito no momento do desencarne por não ter conhecimento espiritual. Com conhecimento espiritual você vai ficar muito mais tranquilo, você vai saber como agir e você vai chegar lá muito melhor, porque tudo é mental e emocional. Tá? Nesse momento, ele entra nesse estado de perturbação se ele não mantiver a tranquilidade, porque ali, se ele fez uma reforma íntima durante esse processo da doença, que foi na dor, mesmo que seja tardio, como eu disse, isso é levado em consideração e melhora muito a condição espiritual dele. Inclusive, quando ele está fazendo essa reforma íntima, ele abre uma porta aberta para os benfeitores também poderem agir nele durante a encarnação. Os benfeitores já começam a aplicar passes nele ali durante a encarnação, que já vai agindo nas células do perispírito dele, nos órgãos, ele chega já vai chegando, já vão preparando ele para chegar numa condição melhor no plano espiritual. Então, se eles se desesperarem no momento do desencarne, se eles se desesperarem, pode dar problema. Os benfeitores estão ali, ele começa a ouvir a voz dos benfeitores, porque quando você está muito debilitado, os laços que prendem o seu perispírito ao corpo, eles ficam frouxos, e nesse momento a sua sensibilidade aumenta muito. E você, mesmo não sendo um médium ostensivo, nunca ter visto espírito, nunca ter ouvido, você começa a ouvir os espíritos, começa até mesmo a ver os espíritos, ainda mais naquele momento ali do desencarne. E os espíritos começam a falar, calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí você já sabe como agir, você já sabe que tem espíritos benfeitores ali que vão te resgatar. Mas se você se desesperar, sua vibração baixa. Então o que acontece nesse momento? Se ele se desesperar? A vibração dele baixa, e ele é atraído magneticamente para regiões sombrias e pantanosas do astral inferior. Ele é atraído para essas dimensões inferiores, tá? Por causa desse desequilíbrio dele no momento do desencarne. Por isso que é importante manter a tranquilidade. Tá? E aí, nesse momento que ele desencarna, cada desencarne é diferente. Tá? Nenhum desencarne é igual ao outro, mas tem desencarnes que são muito parecidos uns com os outros, mas nunca é igual. O que acontece, gente, quando ele acabou de desencarnar ali? É necessário que vocês entendam que nas células ultrassensíveis do corpo astral fica registrado ali todos os seus atos durante a encarnação. Tá? Tudo que você falou, tudo que você pensou, todas as suas condutas, tá? Todas as suas emoções, tá? E tudo que você falou para as pessoas, tudo em detalhes, tudo que você escreveu para alguém, seja onde for, tá? Tudo que você escreveu, falou, pensou, todas as suas condutas são registradas minuciosamente nas células do perispírito. Tem muitas coisas que você já vai ter até esquecido, mas nesse momento, logo depois do desencarne, começa a passar na mente desse espírito uma retrospectiva de toda a encarnação dele. Tudo é passado na tela mental dele em detalhes e extremamente nítido. Todas as palavras, todos os pensamentos, tudo o que você falou, todas as tramas, todas as coisas ruins e boas que você fez, ruins e boas, momentos de carinho, momentos de confraternização com a família, momentos que você ajudou alguém, que você fez caridade, aí você se sente bem. E os momentos da promiscuidade e tudo mais. E nesse momento que ele está revendo toda a encarnação dele ali, os momentos que ele mais teve prazer durante a encarnação, que ele achava que era bom, que estava curtindo a vida, são os momentos que ele mais sofre. São os momentos que ele mais sofre no momento do desencarne, naquele momento ali. Ou seja, as coisas que ele mais teve prazer são os momentos que ele mais sofre, né? Então, gente, vamos pensar aqui. O que vocês andam pensando? O que vocês andam falando para as pessoas? O que vocês andam escrevendo para as pessoas em cartas ou na internet? Seja a pessoa que for. O que os irmãos estão tramando uns contra os outros? As pessoas que você está ofendendo, que você está escarnecendo, que
que você está humilhando. Você está fazendo isso? É bom pensar, né? Porque no desencarne, todas essas lembranças vão vir na sua mente com uma intensidade muito forte. E você vai sentir muita vergonha. A culpa pode ser tão grande que você pode até se autodestruir, você pode virar um ovoide por causa da culpa, de tudo que foi feito, né? Então, o que acontece? Tudo isso vai passando. Isso pode demorar, o tempo depende de cada um. Pode demorar 24 horas, pode demorar 48 horas, 72 horas, pode demorar 100 horas. Ele fica ali rememorando toda a vida dele. Pode ser de trás até o tempo do nascimento, ou pode ser do nascimento ou antes do nascimento, na barriga da mãe, quando ele foi concebido, até o final da encarnação. Tudo é passado na mente dele, em detalhes. Por quê? Porque todos esses registros que estão nas células do corpo astral, eles precisam ser eliminados. Eles precisam ser expurgados. Tá? Então isso ocorre. Isso acontece. Né? E ele pode ser resgatado depois. Né? Agora, aqueles que pegam a doença e passam a doença conscientemente, de propósito para as pessoas, esses já são infelizes por si só, porque aí o destino deles será outro. Tá? Porque pode